Bom dia a todos. É uma felicidade muito grande estar de volta aqui ao trabalho de uma reunião pública, vendo tantos corações amigos. Que bom compartilhar com vocês esse momento, né? Essas energias que a gente vai receber aqui na casa de seu Pedro. É uma felicidade muito grande. Que Deus nos abençoe no dia de hoje, que nós possamos estar conectados a esses espíritos amigos, trabalhadores da nossa casa, que preparam a reunião com tanto carinho, trazendo para cada um de nós aquele remedinho que cada um de nós necessita. Então, para o preparo da nossa reunião, eu vou ler aqui no nosso livro Fonte Viva, que é uma psicografia de Chico Xavier, de Emmanuel. Já é nosso conhecido, né? O Fonte Viva, Chico Xavier, Emmanuel, são espíritos amigos que são assim carinhosos conosco, que nos orientam a mais. Então a mensagem do dia de hoje é a número 15, Fraternidade. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Não é 17. Ai, desculpe. Eu acho que é 17. É que você soltou aqui e mexeu a página. É Cristo e nós. Não. Cristo não, perdoa. Não. Na verdade, gente, é a mensagem 17. Cristo e nós. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Está em Atos 9, 10. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso diretamente, procura Ananias, enviando-o a socorrer um novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido assistindo-o em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai. Eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo em nós. Muito bonita, né? Principalmente o exemplo de Ananias, nessa prontidão em aceitar o convite.
Então, sejam todos bem-vindos. E agora nós vamos nos unir numa prece, agradecendo a Deus, Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Te agradecemos, Senhor, a oportunidade de nos reunirmos em Teu nome, no convívio fraterno que divide o amor para multiplicar o amor. Que Jesus, que é o nosso Mestre Divino, possa nos inspirar, possa nos acompanhar, Senhor, para que na tarefa do trabalho cristão possamos sempre Te atender. Ajuda-nos, Jesus. Abençoe e protege a cada um de nós que estamos aqui, mas também aqueles, Senhor, que estão nos nossos pensamentos, nos nossos corações. Aqueles, Senhor, necessitados que estão pelas ruas, nos hospitais. Que o Teu amor, que se expande por toda a humanidade, atenda a cada um. E neste momento, Senhor, em Teu nome, em nome desses amigos queridos, mentores da casa de Seu Pedro e Dona Nair, e acima de tudo, em nome de Deus, iniciamos a nossa reunião do dia de hoje, rogando ainda, Senhor, a Tua inspiração para o trabalho das nossas irmãs Cláudia, Débora e também do líder Van. Fica com todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Amém. Bom dia a todos, que nós possamos estar na paz do Mestre. Para efeito de registro, eu vou ficar a uma distância segura de todos, vou tirar a máscara para que o som seja produzido de forma mais eficiente. Era um sábado e Jesus se deslocava para Jerusalém quando passou na região de Betsaida por um tanque em que rezava a tradição que um anjo deixava, sobre aquelas águas suas bênçãos, e quando as águas estivessem plenamente paradas, aquele que primeiro mergulhasse lá ficaria curado de seus males. E isso fazia com que uma verdadeira multidão, de pessoas com as mais diferentes enfermidades se posicionasse lá, esperando o momento de entrar na água em busca da cura. Jesus, passando em direção a Jerusalém, subindo, se deparou com um homem que há 38 anos estava doente, estava paralítico, deitado numa maca. Jesus pergunta a ele se ele queria se curar. E ele lhe explica que há 38 anos estava assim, mas que todas as vezes que ele queria mergulhar na água, como ele não se deslocava, alguém mergulhava primeiro e ele nunca tinha chance. E Jesus, com a serenidade de sempre, diz a ele: você quer ficar bom? Então levanta, pega a sua cama e anda. E ele se levanta e fica bom. E Jesus segue. Tem aquela multidão perguntando quem o curara e ele não consegue identificar porque Jesus já tinha se afastado. Aí, mais à frente, Jesus está no templo e esse homem que foi curado se aproxima e Jesus diz a ele, como muitas vezes dizia, que ele cuidasse de não voltar a pecar para que não ficasse doente, ou que algo pior não acontecesse. E aí de pronto fez uma celeuma, porque era um sábado e Jesus tinha curado um paralítico no sábado, e os judeus os mais radicais começaram um movimento de confrontar, de perseguir Jesus. E Jesus, com aquela sua autoridade típica, falou uma frase que para nós é extraordinária, que ele diz que o Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Naturalmente, essa era uma conduta que afrontava todas as expectativas daquelas pessoas apegadas ao formalismo, e não houve naqueles corações um espaço para pensar no que de fato tinha acontecido. Alguém que estava há 38 anos prisioneiro de uma doença horrível tinha ficado bom. Essa parte não entrou no script. O que entrou, na verdade, foi que era um sábado e ele... Por que ele foi curar o paralítico no sábado? Não podia.
Mais adiante, né, e isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 5, aproximadamente versículo 17, essa história do paralítico, né, de Betsaida, nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, e vai aí uma longa descrição, quando Jesus, na verdade, conversa com seus 12 discípulos, esses 12 que Susana inspiradamente aventou aí na mensagem da psicografia de Emmanuel, e ele, na verdade, prepara, né, aqueles companheiros para serem propagadores da mensagem cristã à época. Paulo só viria bem mais tarde. E nessa situação tem uma frase muito interessante que Jesus diz a eles, entre outras coisas, né, que eles não temessem aqueles que pudessem matar os corpos, mas que temessem, porque não poderiam matar-lhe as almas, né, mas que eles se preocupassem com aquilo que poderia mandar o corpo e a alma para o inferno, alertando, né, de que aquela tarefa a que eles estavam sendo indicados não era uma tarefa simples, mas que era um desafio, né, deles viverem segundo a perspectiva que o Cristo lhes ensinara, exemplificando esses valores num contexto em que as pessoas não estavam, muitas vezes, sensibilizadas ou preparadas para isso. E lá no versículo 34, quase ao final, né, ele diz para eles, né, em relação à missão, né, que ele não vinha trazer a paz, mas vinha trazer a espada. E que haveria divisão em todos os lares, né, ou em cada lar, onde lá aqueles que seriam os familiares se tornariam inimigos, né? Quando a gente lê essa discussão na estranha moral do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos têm o cuidado, né, de explicar que Jesus era um pacifista por natureza e de forma nenhuma seria um indivíduo propagador de uma teoria belicista ou de que estimularia o conflito e a briga. Mas o que ele quis mostrar, na verdade, é que a posição a que todos os cristãos se submetem é uma posição natural de desacordo com muitas das regras e práticas e condutas sociais, inclusive as que estão dentro de nós mesmos enraizadas. É essa a divisão a que Jesus diz. Divisão essa que nem mesmo o lar escapa de enfrentar, quando encontramos em cada um dos que compõem uma família, apesar dos vínculos afetivos, dissensões de opinião, de ponto de vista, de escolha de valores, de condutas, né? Essa é a divisão a que Jesus fala. E todas as vezes, né, que essa divisão se manifesta, em nome do esclarecimento, de uma certa forma estamos cumprindo aquilo que Jesus profetizou em relação aos seus 12 discípulos. Nosso tema de hoje é sobre sair da zona de conforto. A palavra conforto, né, dessa maneira, ela advém do latim antigo, confortare, que era, na verdade, dar forças a alguém. Então, confortar é dar forças. Trazer conforto significava, naquela época, aumentar as forças, ajudar, auxiliar, né? E nesse sentido do latim, essa ideia de confortabilidade vai até o francês da Idade Média e mais para frente. Mais recentemente, lá para o final do século XVI, XVII, século XVIII, a língua inglesa trabalha o substantivo comfort, né, que é o conforto. E esse comfort é aquilo que parece vir muito mais fortemente para os nossos dias. Muito embora a gente diga assim, eu estava muito triste e você veio conversar comigo, me confortou muito. Muitas vezes as pessoas pensam nesse confortar como me colocar, né, numa região macia, né, de conforto físico. Esse sentido de conforto, né, eu sento numa cadeira, é muito confortável. Ela é um pouco distinta do sentido original do conforto que vem do latim, que é de dar força a alguém. Nesse sentido, nós poderíamos pensar que dizer para alguém sair da zona de conforto com o sentido latino, né, é contraditório, né? Se eu estou numa situação que as pessoas estão me transmitindo força, como é que eu vou sair dessa região? Não quero, eu quero ficar naquilo que me conforta. Mas no sentido moderno,
e que muito nos influencia, conforto está associado, né, a um ambiente, a um contexto, a um móvel, né, uma relação em que eu não sofro, em que eu não tenho ansiedade nem sofrimento. E a psicologia comportamentalista, a partir das décadas de 50 e 60 nos Estados Unidos, foi explorando essa perspectiva, né? Surgiu um pouco antes disso uma definição que a gente usa muito, que é a ideia de estresse. O que seria o estresse? Estresse na língua inglesa significa dizer, para a engenharia, por exemplo, tensão, né? Pode ser o sentido de algo que solicita. E na psicologia começou-se a construir uma ideia de que estresse seria todo tipo de reação que o organismo manifesta quando solicitado por um fator interno ou fator externo. Mais tarde, né, isso entrou para os catálogos e para os handbooks de psicologia com uma definição mais sofisticada, né, de que seria aquilo que causa ansiedade ou sofrimento ao indivíduo por algum tipo de solicitação, pensamento ou estado emocional. Então, quando a gente fala de zona de conforto com esta acepção, que é muito comum na psicologia, nas relações do trabalho, nós estamos falando, né, de uma zona em que nós não teríamos estresse. Seria uma zona em que a nossa maneira de ser, de agir, de pensar, de fazer, tanto em relação ao que sentimos e pensamos, digamos assim, internamente, como aquilo que vem de fora e nos solicita, né, está sob uma espécie de controle. Não tenho risco, não tenho medo, não tenho ansiedade. Eu realizo, né, de maneira sistemática o meu... Aí vem a outra palavra que os ingleses usam, né, que a gente traduz como desempenho, mas que o sentido verdadeiro na língua inglesa é de performance. Então, essa performance é como eu atuo de uma maneira geral. Então, se eu estou na minha zona de conforto, a minha performance é estável. Eu faço as coisas com uma espécie de naturalidade. E aí existe, né, no campo das relações do trabalho, da psicologia aplicada ao trabalho, uma série de estudos, né, que mostram que os indivíduos, né, e que os grupos, os times, as organizações e as instituições, elas tendem a buscar uma zona de conforto, estabelecendo padrões, regras que não gerem, né, uma percepção de risco ou que não estressem os seus indivíduos. Mas existem também estudos que sugerem que é justamente, né, um pouco fora dessa região de conforto, quando nós somos solicitados por alguma coisa que não estamos habituados a fazer, que nós desenvolvemos outras habilidades, outras competências, outras posturas, que se não fôssemos solicitados, não desenvolveríamos. Então, por trás disso, existem diversos estudos, né, que falam, né, de que é preciso tirar o indivíduo ou o grupo da zona de conforto para que ele melhore o seu desempenho. Essa é a perspectiva de algumas teorias da psicologia. E aí a gente se pergunta, como é que a gente vê isso na perspectiva da doutrina espírita? A pergunta, se não me engano, 675 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos no campo, né, que chama-se Lei do Trabalho, que é a parte terceira do Livro dos Espíritos, terceira lei. Ele pergunta o seguinte, o trabalho se refere apenas às ocupações materiais? E os espíritos dizem a ele que não, porque os espíritos, né, o espírito trabalha também. E, portanto, o trabalho é toda ocupação útil. Então, veja bem, quando Jesus lá atrás, né, diz que o Pai trabalha, e esse Pai que ele está falando é Deus, e que ele trabalha também, ele diz que, na verdade, há um contínuo movimento de ocupação útil, que Deus está o tempo inteiro ocupado com a utilidade. E aí a pergunta é, o que é utilidade? O que é ocupação útil? A ocupação útil é aquela que serve a um propósito, que tem uma finalidade. Estou fazendo isso com uma determinada finalidade. Então, a utilidade do que eu faço é realizar algo que é esperado. E, geralmente, a utilidade, ela preside a nossa intenção. Eu vou fazer isso para lograr aquele resultado. Então, quando Jesus trabalha, ele trabalha
né, realizando uma ocupação útil no seu grau de entendimento. Por quê? Porque ele atua sobre aquele paralítico, né, com a intenção de que ele logre a sua cura. Ele atua escandalizando aquelas pessoas para que elas, né, com essa ação, alcancem um outro patamar de conhecimento. Essa perspectiva nos mostra que nós, como espíritos, seguindo a luz, né, do que Jesus colocou, devemos trabalhar sempre. Porque é o que Deus faz, o que Ele faz, e é o que Ele pede aos discípulos para fazer. E, de uma certa forma, nós somos discípulos de Jesus na época moderna. Não somos aqueles 12 apóstolos missionários, mas cada um de nós, no seu papel, na sua família, na sua sociedade, está fazendo um papel de discípulo de Jesus, no sentido de sermos aprendizes da doutrina cristã, né, da doutrina espírita, e praticantes dessa questão. Então, quando a gente olha essa perspectiva do trabalho, significa dizer que temos que trabalhar sempre, ou seja, temos sempre que dar uma utilidade às nossas ocupações. O que isso significa? Posso estar olhando uma pessoa sentada naquele banco ali durante 2 horas, sem mexer um músculo, a não ser os que comandam a lubrificação das pálpebras e do aparelho respiratório. Aí eu olho assim e digo, que inutilidade, o camarada está sentado ali 2 horas e não faz nada. Mas adiante ele se levanta e toma uma decisão que muda a sua vida inteira. Ele estava parado inutilmente ou ele estava preparando, projetando, se organizando para tomar uma decisão de alto porte? Não podemos analisar as ações superficialmente. E mesmo quando aparentemente nada acontece, pode ser que coisas muito profundas estejam acontecendo. O contrário também é verdadeiro. A gente pode estar numa imensa agitação cuja utilidade seja muito reduzida. Isso mostra que o sentido do trabalho vai ser sempre construído de acordo com o nosso nível de consciência das nossas escolhas. Mas o trabalho, ele geralmente nos desafia à mudança. E, em geral, usando essa nomenclatura que é contemporânea, quando nós nos acomodamos, ficamos no mesmo cômodo, no mesmo espaço, no mesmo compartimento das nossas emoções, muito frequentemente o fazemos porque não estamos querendo enfrentar aspectos que nos aguardam e que nós não estamos, propensos a trabalhar. E aí estamos falhando com a utilidade, porque estamos deixando de trabalhar aquilo que é necessário. No livro Conflitos Existenciais, a nossa querida mentora Joana de Ângeles discute no seu primeiro capítulo, onde trabalha com fugas, e a questão do esvaziamento existencial, fugas psicológicas é o título. Ela diz o seguinte, que todos nós somos espíritos que estamos encarnados com compromissos para desenvolver nossos potenciais, a nossa inteligência nas suas diversas manifestações, as nossas emoções, porque nós somos um ser que sempre pode evoluir. E como é que isso se dá? Através dos desafios. Sejam aqueles do próprio corpo, porque a cada idade nós temos desafios de nos formar, de nos reconhecer, de operar com as nossas qualidades e limitações, seja no campo emocional, no campo das relações sociais, no campo do trabalho, em que estamos sempre sendo convidados a aprender, a trabalhar. E nesse movimento, como não somos seres que nascem agora, mas somos seres que temos um passado e somos herdeiros das nossas ações, há os desafios de lidar com as questões com as quais nós nunca trabalhamos e com aquelas que precisamos rever, revisar, retificar em função das escolhas anteriores e que vêm como uma espécie de bagagem pesada que nós precisamos arrumar, para podermos seguir em frente.
E isso, muito frequentemente, significa para nós grande desconforto, porque nos obriga a lidar com emoções, né, que nós não estamos propensos a sentir, revisar atitudes com as quais nós já nos habituamos, conviver com as pessoas que também estão nesse processo. E isso significa dizer enfrentar, pôr-se de frente. Todas as vezes que enfrentamos os desafios, em geral, estamos botando um pezinho fora daquela zona de conforto e, a partir daí, começamos a experimentar mudanças que são extremamente importantes, porque nos desenvolvem, porque nos fazem pessoas mais livres, justamente das suas amarras. E todas as vezes que nós enfrentamos, nós crescemos. Todas as vezes que nos furtamos aos enfrentamentos, seja adiando, seja negando, seja criando diversões, nós estamos plantando conflitos que vão germinar em breve, porque adiante, não tendo feito o que deveríamos, começamos a ter que fazer aquilo que é possível em condições adversas. É muito fácil, se nós imaginarmos qualquer uma das nossas residências onde haja uma cozinha e se use alguma coisa que esteja lá, como louça, copo, talher, etc. E você diz assim: eu definitivamente não quero lavar nada. Vou comprar materiais novos e vou usar sempre. Esse negócio de lavar e arrumar não serve para nada. Evidentemente, isso vai durar um tempo e você vai se sentir absolutamente exitoso na sua tarefa, livre de lavar a louça. Mas vai chegar uma hora, né, que você vai ter que lidar com o caos e em proporções complicadas, fora o bioma que vai se criar ali, atraído pelos resíduos do que você não limpou nem lavou. Então, repare, essa circunstância mostra bem que nós não podemos ir contra as leis naturais que nos convidam ao desenvolvimento. Nós precisamos, na verdade, enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado dentro de nós e fora de nós. E isso significa sair da zona do conforto, ou, se quiserem, trabalhar como nos propôs Jesus. A grande questão é quais são as utilidades ou as finalidades que nós organizamos para as nossas ações. E é nesse sentido, né, que quando olhamos a proposta cristã, né, a proposta espírita, que diz que a felicidade relativa se apoia em duas coisas: a posse do necessário, né, e a paz de consciência pelo dever cumprido. Significa dizer que quando nós temos o mínimo necessário para viver, já podemos, com esse mínimo, ter a dignidade da existência física organizada. E esse mínimo só cada um poderá definir qual é. Agora, a paz da consciência pelo dever cumprido é que é estratégica, porque quando fazemos aquilo que está ao nosso alcance, no momento em que decidimos, e o fazemos da melhor forma que podemos, adiante, quando olhamos para trás, temos a pacificação de dizer: eu não fiz o ideal, mas naquela época era tudo que eu sabia. E não há falsidade nem hipocrisia nisso. Há o reconhecimento de que, adiante, vemos o que antes não víamos. E isso nos pacifica, porque a gente entende que os erros que cometemos muitas vezes foram erros de boa fé. E isso nos traz o consolo de perceber que nós precisamos mudar, mas não nos empareda numa masmorra de culpa e arrependimento, porque eu sabia que tinha que ter feito isso e não fiz. Por isso aconteceu isso e agora eu tenho que lidar com isso. Quantos dos nossos sofrimentos advêm da preguiça, da inércia, da covardia moral, porque não queremos fazer coisas que sabemos que temos que fazer. E elas precisam ser feitas. Adiante, a vida delicadamente ou mais radicalmente nos cobra as consequências do que fazemos. Por isso, acho que a existência, em época de pandemia ou fora dela, é sempre esse contínuo do desafio que Jesus convidou seus discípulos a enfrentar e nos convida todos os dias. A questão da divisão, da espada, da luta,
não é uma luta fraticida, mas é o enfrentamento das nossas realidades. A vida passa muito rapidamente. Tudo que a gente tem, todas as formas de relação que a gente conhece, elas são muito frágeis, elas são muito superficiais, elas são arranjos temporários que vão dinamicamente se modificando. O que não se modifica é a nossa individualidade, ela não deixa de existir, nem o amor que nos une às outras individualidades. E essas épocas difíceis, de uma certa forma, são um reforço a esse convite, porque tudo aquilo que nós experimentávamos antes, né, da pandemia, nos regimes de trabalho, nas relações socioafetivas, em todos os campos, tudo esse conjunto sofreu uma revisão, que pode ser temporária, pode ser prolongada ou não, mas gera um imenso desconforto, que gera uma imensa desorientação emocional, gera um grande estresse em toda a sociedade e em uns indivíduos mais do que os outros, gerando mecanismos como ansiedade, como medo, como depressão, como ressentimento, como queda da performance, para usar a linguagem a que nos referíramos. Todos esses processos são desafios. Todos esses processos no lar, dentro de nós, no ambiente de trabalho, na casa espírita, são desafios. Mas veja, todos nós hoje aqui estamos fazendo um enfrentamento. Nós saímos de nossas casas, viemos para cá, de uma maneira diferente do que estávamos habituados e que para nós era tão reconfortante, mas estamos usufruindo desse momento, das escolhas que nós fizemos. E à medida que vamos fazendo isso, criando novas competências para lidar com essas experiências, nos modificamos, nos fortalecemos, nos equilibramos, nos esclarecemos em relação às nossas próprias possibilidades e vamos construindo outros patamares. Essa talvez seja a grande proposta da doutrina espírita, né, para interpretar esse jargão do sair da zona de conforto. Não é absolutamente abrir mão daquilo que nos dá forças, mas é justamente buscar aquilo que nos dá forças verdadeiras para o nosso objetivo existencial. E à medida que fazemos isso, mesmo fazendo os enfrentamentos, lidando com o estresse, com o sofrimento, com o medo, com o risco, nós avançamos. E não há outra forma, né? Não há outra forma de nós buscarmos patamares melhores, né? Que no ambiente da psicologia do trabalho se chama de outro patamar de conforto, né? Que é sair de um estado e ir para o outro. Joana de Ângeles, também no livro Conflitos Existenciais, diz que o estado, né, da felicidade é transitar de um estado de equilíbrio para o outro sem desarmonia. Então, eu estou harmonizado no modelo de relações e ele precisa mudar. Eu avanço, mas eu avanço para um outro estado mais desenvolvido, fazendo enfrentamentos, mas sem me desarmonizar, sem me perturbar. E, em geral, quando nós saímos de um estado para o outro e não conseguimos essa harmonia, quase sempre estamos infelizes ou adoecemos, porque nos perturbamos no enfrentamento dessas mudanças. E para finalizar, temos sempre, né, a nosso favor a providência divina, os amigos espirituais, os conceitos que já desenvolvemos, que são ferramentas para operacionalizar, para instrumentar esses enfrentamentos. Isso não é uma loucura, um devaneio, um mergulho no escuro. É uma caminhada corajosa, mas orientada, pensada, refletida e, sobretudo, é uma caminhada solidária, porque nós nunca estamos sozinhos. E, frequentemente, quando não nos apercebemos de que não estamos sozinhos, achando que estamos sozinhos, que estamos fracos, que estamos cansados, caídos, nós nos entregamos e voltamos para o estado de conforto, que na verdade nos aprisiona ao invés de nos dar esse conforto verdadeiro. É em torno disso que nós ficamos. Muito obrigado, estejamos na paz do Mestre. Bom dia a todos. Eis-nos aqui mais uma vez, dentre muitas da que já visitei esta casa de puro amor e caridade. Mas desta vez está diferente. O ar, o espaço, a disposição, o comportamento e os porquês de nossas presenças também.
Uns agradecem por terem vindo andando, sós, outros por estarem com seus companheiros de jornada, outros para orarem por aqueles que já estão do outro lado, nesta temporada tão difícil que o mundo atravessa. Mas um só é o objetivo, o amor. Este sentimento que só une, comemora, regozija, inflama. Este sentimento que Jesus veio mostrar que é só deixar desabrochar, mesmo neste período com tantas perdas e doenças. Estou feliz por todos, pelo esforço de que aqui estarem, por si, pela família ou pelo outro que nem conhecemos. Animemos nossas vidas, levantemos nossos pensamentos ao mais alto, apesar de tudo que nos rodeia. Aqui estarei sempre, rogando por esta casa e todas que são geradoras do amor puro de Jesus. Amigo seu. Amigos, que a graça do Mestre Jesus encha os seus corações das bênçãos de amor. O amor de Deus rege a existência de todo o universo. Na harmonia da criação, tudo é ordem e todas as criaturas seguem seus caminhos de progresso para as trilhas sugeridas pelo Pai. O Mestre Jesus veio ao mundo mostrar a toda a humanidade as notícias da harmonia do Reino de Deus, ensinando que é este amor o caminho para o Espírito conhecer a perfeição. Mas como entender o amor de Deus em um mundo com tantas dificuldades e desigualdades? Surgem as dúvidas em nossos corações quando sofremos. A pergunta que lhes faço, amigos, é sobre que questões a sua atenção se dedica a analisar. Sua preocupação detalha as dificuldades e vicissitudes ou procura dedicar-se a procurar as oportunidades que Deus nos oferece? Pense, amigo, o que você tem procurado no ambiente que lhe cerca? O amor de Deus está sempre presente, ou é a falta dele que é fruto de erros dos homens? Todos os instantes somos convidados a absorver este amor. Se deixarmos este amor encher nosso ser, vai se multiplicar em nós. Como amor nos alegra e felicita, ele não pode ser contido. Naturalmente, ele se expande e sai de nós, dividindo com os que nos cercam o amor que mora em nós. Mas esteja atento, o amor de Deus que agora sai de você terá parte sua e irá àqueles e alcançará a todos. Pense, amigo, onde está a atenção? Não. Onde sua atenção ocupa seu tempo? Na tristeza e na inoperância da ignorância ou no amor de Deus que é o caminho de algo melhor? Procura cada dia o Mestre Jesus e ele vai lhe contar na intimidade onde o amor do Pai lhe espera. Que a paz do Mestre os inspire. Bem, temos então muito material para refletir, né? Também para nos confortar, nos auxiliar na nossa caminhada. Então, neste momento, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos sentir envolvidos por essa atmosfera de amor, de proteção e agradecer ao Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nos perdoa as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas livra-nos de todo mal, hoje e sempre. Senhor, te agradecemos a oportunidade do encontro, tudo que recebemos na manhã de hoje. Mas ainda te pedimos, Pai, acompanha-nos até os nossos lares e que essas bênçãos que recebemos tão profusamente se espalhem sobre toda a terra. Abençoa todos nós e é em teu nome, Pai, em nome de Jesus, em nome desses amigos espirituais da casa de seu Pedro e Dona Nair, que encerramos a nossa reunião na manhã de hoje. Em teu nome, Pai, assim seja. Amém.